Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui preparados e apostos para a nossa meditação de hoje, né? Esse tema tão interessante, segredo para ser vitorioso. Todas as pessoas procuram vitórias. Nós estamos transmitindo aqui pelo nosso canal no YouTube, transmitindo também pelo nosso Facebook. Você pode estar assistindo por aqui agora. Você também tem o canal no Facebook do Mais Sucesso e o meu particular, Fernando Francisco, tá bom? Então você pode estar nos acompanhando nesses canais. Se você tiver alguma pergunta, pode enviar também, que nós vamos, na medida do possível, respondendo aqui dentro da nossa live, tá? Tal live, tá ruído externo e tudo mais, não tem muito jeito, não estou num lugar isolado, né? Muito bem, eu quero trazer esse assunto para vocês porque é um assunto que muitas pessoas buscam saber, buscam ter informações, né? Qual é o segredo para ser vitorioso? Lógico que eu estou falando aqui não é a vitória somente nos negócios, tá? Estou querendo dizer para vocês aqui a vitória no seu sentido mais amplo, vitória na vida. Então, para a gente começar, eu quero trazer para você essa questão aqui que teve agora aí nas mídias sociais, né, do Johnny Depp com a ex-esposa. A maioria das pessoas pensa que vitorioso é aquele que tem tudo, né? Na verdade, esse de vitória é parecido com ter sucesso. Mas na verdade, a vitória não é isso. É vitorioso na vida não é isso. Não é você ter sucesso, muito carro, muito dinheiro. Isso não traz para você a longo prazo o senso de vitória. Tenho certeza que esses grandes artistas aí que estão nas telas, né, eles têm os seus momentos de glória, mas se você for estudar a vida de muitos deles acabaram sucumbindo em algum momento, entrando em depressão, morrendo. Tem casos enormes, Marilyn Monroe, você tem aqui também o Elvis Presley, há pouco tempo atrás você tem também aí alguns cantores de rock, né, que se suicidaram, tal. Então você ter dinheiro, ter alguma fama, alguma coisa assim, não quer dizer que você é vitorioso, porque a vitória é um senso. Esse senso tem que ser analisado, né? Por exemplo, muitos não conseguem vencer o seu principal adversário. E qual que é o principal adversário que nós lutamos? Que é o próprio eu. Tá? Muitas e muitos têm problemas para vencer as seus próprios vícios, as suas próprias falhas. As pessoas não conseguem sair dessa armadilha, às vezes, que é o seu próprio pensamento. Nesse caso que a gente acabou de citar aqui, desse casal, lógico que teve muito ego, muito do si, muito do que eu penso. E é assim, não precisa ser rico, não precisa ser famoso. Eu e você enfrentamos dia a dia o nosso eu, que na sua esfera causa os seus problemas. Que na nossa esfera pode aí afetar relacionamento, vida, dinheiro, saúde, todas essas coisas. Então o segredo para nós termos um controle, ele passa pela a área espiritual da nossa vida, a área emocional e espiritual da nossa vida. E é isso que eu quero trazer com você com essa meditação de hoje, né? O apóstolo Paulo resume bem essa questão do controle do eu, porque ele disse, porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não consigo fazer, mas o que me aborrece, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está Romanos 7, versículo 15 a 24. Paulo passava por esse problema. Paulo estava falando, mas eu quero ser bom e não consigo ser bom. E isso acontece com você e comigo. Nós queremos ser bons, nós queremos ter esse autocontrole e não conseguimos. Há um sermão que eu fiz chamado sobre o lobo e o cordeiro. Algumas pessoas acham que porque elas se tornaram aí fervorosas em Deus e tudo mais, elas nunca mais vão ter problemas. Elas vão ter problemas, elas vão estar eternamente lutando contra o eu. Aquele eu interior que foi sufocado, né? O lobo que em todos nós existe, que é colocado de lado quando você recebe a Cristo,
E ali ele implanta em você esses genes do cordeiro, mas vai depender de quem você alimenta mais que vai sucumbir, que vai deixar de ter atuação, ou mesmo quem você alimenta mais vai deixar com que tome conta de você e ele afloresça, tá? Então, nessa questão, nós temos que observar que muitas das coisas, muitas das decisões que tomamos, elas têm que ser equilibradas e elas têm que ter esse senso de como é que eu posso resolver os problemas. Hoje nós vamos falar sobre a ótica de Cristo, né? Era quarta-feira, pouco antes da Páscoa, pouco antes da sexta-feira em que ele foi crucificado. Jesus estava tomando a ceia com os seus discípulos. E ele está num momento ali agradável com os discípulos, embora ele já saiba que ali ele será traído. Mas ele está feliz porque ele está conversando com os discípulos, passando as instruções, pensando em tudo isso. Logo em seguida, ele sai para o Getsemane. E aqui diz Ellen White, em companhia dos seus discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsemane. A lua pascual, cara e cheia, brilhava no céu sem nuvens e silenciara a cidade de tendas e de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, dando instruções, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes ele estivera lá para orar e meditar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite da sua última agonia. E ele exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. Um detalhe importante sobre esse acontecimento, né, esse fato, né, nós não lidamos com hipóteses, com esse fato que aconteceu na vida de Cristo, no momento em que ele vai orar e que ele vai junto com os discípulos ali. Ele sai do tabernáculo onde ele estava ali, do cenáculo onde ele estava, e agora ele caminha, vai a caminho do Getsemane, um jardim, um local de oração, e que hoje é um local que todo mundo gostaria de visitar, todo mundo cristão gostaria de visitar, e ele vai ali vagarosamente. Um detalhe sobre a questão brilhava no céu a luz, e ali tinha a questão das tendas, né? Porque nesse período em Jerusalém, peregrinos de toda a região, todo o mundo conhecido, iam até Jerusalém, eles armavam suas tendas, fogueiras, tal, e ficavam ali em volta, aguardando o momento de ir para o templo. Agora já era noite, alta noite, e Jesus sai agora para ir para o Getsemane, onde ele teria ali o seu momento de agonia. A questão a grande pergunta é, como Jesus enfrentou essa grande provação? Primeiro, Jesus buscou apoio. Ele levou Pedro, Tiago e João ao jardim do Getsemane. E aí, o grande conselho para nós precisamos procurar aqueles que podem nos incentivar e apoiar em tempos de estresse e de tentação. Um detalhe importante sobre isso. Você pode até pensar, poxa, procurar outras pessoas. Há uma passagem bíblica que Jesus se coloca da seguinte forma: eu não vos chamo somente de irmãos e nem de servos, não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de meus amigos. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que há coisas que você conversa com o seu amigo que são mais íntimas e mais profundas do que quando você conversa, por exemplo, com alguém da sua casa, alguém da sua família. Essa relação de amizade é algo que leva as pessoas a terem forças para fazer as coisas boas, ou dependendo de com quem você anda, força para fazer as coisas erradas. Por isso é interessante você procurar as boas companhias. E Jesus, nesse momento, ele procura as suas companhias, aqueles mais chegados, os que estavam com ele. Mas quando ele voltou para os seus discípulos, eles o encontrou profundamente adormecidos. E agora Jesus pode até você pensar, puxa, ele fez uma dura observação, ele faz uma advertência.
E ele fala, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. A primeira orientação que nós temos para vencermos as nossas dificuldades é você não se tornar uma ilha. Você não se fechar, mas você procurar pessoas, boas pessoas, que podem lhe dar conselhos, que podem lhe orientar, que podem te fortalecer, que podem lhe dar um incentivo. E aí, muitas vezes, pessoas de fora de um problema conseguem enxergar uma solução que você que está dentro não consegue. Então, quais foram os passos de Jesus para vencer aquele momento de agonia? A primeira, ele levou consigo os seus amigos. Ali estavam 11. Lembra que o Judas havia saído. 11. Mas quando ele chegou num ponto, ele falou, vem vocês 3, que eram mais próximos, vem comigo. E levou até o jardim. Lógico, quando ele voltou, eles estavam dormindo. Não conseguiram sucumbir ao sono. Mas Jesus procurou os seus amigos para estarem junto com ele. Muitas vezes, os seus amigos podem não ter a solução ideal para você. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão conseguir, de alguma forma, ter um incentivo a mais quando elas estão acompanhadas. Vamos continuar aqui. Você já se sentiu decepcionado com alguém? Você já sentiu que alguém lhe decepcionou? Muito bem. Eu estava numa empresa multinacional, e aconteceu de uma pessoa que estava em outro país voltar para o Brasil ali para passar alguns dias, e ele visitou ali o seu antigo local. Ele foi para outro país mandado por essa empresa e voltou ali para aquele local para bater papo com os amigos de outrora, né? Um negócio interessante que aconteceu é que ele começou a contar sobre como ele estava enfrentando os problemas lá naquele outro país. E ele contou a história de que ele, como um bom brasileiro, preparou uma grande festa para os seus amigos, né? Aniversário do seu filho. E ele fez um esforço muito grande para comprar as coisas, para fazer uma alimentação para os adultos, para as crianças, tudo mais. E ele alugou um local para poder fazer isso, e pagou caro, tudo mais, e convidou muitos amigos da sua nova sessão em outro país, as pessoas que trabalhavam com eles. Ele sempre viu que as pessoas eram sempre meio frias, né? Mas ele procurou esses amigos e deu um convite para o aniversário do filhinho dele. E você já se sentiu decepcionado com alguém? Muito bem. O que aconteceu é que nenhuma criança apareceu. E nenhum dos amigos foram. Só estavam ele e mais 2 famílias também de brasileiros. E essa foi a grande decepção que ele teve. Essa foi a grande decepção que ele demonstrou ali junto aos seus amigos. E ele, nessa questão de como agir, de como não agir, ele falou, bom, não tenho como agir, porque foi uma grande decepção. Às vezes os amigos podem até nos decepcionar, mas os bons amigos ficam. Os problemas vão, e os bons amigos ficam. Jesus procurou os seus amigos para estar com ele nesse momento de agonia. Vamos continuar aqui. Nós vemos mais algumas coisas, mais alguns passos que Jesus teve. Segundo ponto, Jesus orou intensamente. A oração não é só para os momentos de crise. Aliás, algumas passagens bíblicas nos orientam: a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. E mais, é esta a segurança que temos com Ele, que se fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dará e nos dá a atenção. Então, nessa passagem bíblica, nós vemos que Jesus está nos franqueando que qualquer oração que a gente faça pedindo a Deus, para que Ele nos atenda, sendo da vontade de Deus, estando junto. Tem uma outra passagem que fala, vocês pedem, mas pedem mal.
Mas quando nós pedimos coisas justas, tá? A oração de um justo tem muito poder, acabamos de ler. E não há nada que possa impedir Deus de executar e de fazer as coisas. Então, a segunda milha para você ser vencedor é você estar em oração. Conversar com Deus em oração. Estar com Ele em oração. Esse é um detalhe importante. Porque na oração você consegue abrir o seu coração. Veja uma coisa importante. O que é a oração? Nós vamos pegar esses quadros e eu vou explicar o que é essa alegoria, que eu ouvi há muito tempo e nunca mais me esqueci. Tá? Uma menina conheceu um garoto na escola. E eles, tendo se conhecido, começaram a fazer o namorico, o namoro. Namoro inocente ainda, né? E o pai da menina descobriu, e aí ele a proibiu de se encontrar com o rapaz. Mas um dia, saindo da sala de aula, eles saíram até a rua, ainda de mão dadas. E o pai, para surpreendê-los, parou o carro e viu. E veio no meio da multidão, veio no meio dos amigos da escola, e deu um chacalhão na menina, e mandou ela entrar no carro, gritou com ela e xingou ela. Elas tinham o hábito de orar para todas as coisas, ela tinha o hábito de orar sempre antes de dormir. Mas a oração dela era mecânica. Sabe aquela oração que a pessoa faz mecanicamente? Você já orou alguma vez e ficou com dor nas costas na sua oração? Pois bem, às vezes a gente se ajoelha ao pé da cama para fazer a nossa oração noturna. E quando a gente ora, está tão mecânico a oração. Alguns colocam o joelho no chão e o tronco na cama e acordam alguns minutos depois. Não sabem nem se terminaram a oração. A oração dessa menina era mecânica. Bondoso Deus, obrigado pelo dia. Faça que eu tenha uma boa noite. E dá-nos a todos a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Mas nesse dia ela voltou correndo em casa, porque o pai havia dado uma bronca nela. E ela subiu para o quarto. E na hora de dormir, ela foi fazer a oração dela. E ela chegou e se ajoelhou e falou: bondoso Deus, muito obrigado pelo dia. Abençoe a todos. Daí de repente ela parou. E ela falou: não, desculpe Deus, eu não estou feliz hoje. Eu não estou contente hoje. Eu não posso nem dizer para o Senhor agradecendo pelo dia, porque foi horrível. Eu passei por problemas com a minha família, meu pai, passei vergonha na escola. Então, meu Deus, por favor, eu não posso orar da maneira que eu oro. Eu só gostaria que isso não tivesse acontecido e que as coisas entrem em acordo. A pergunta que eu faço a você é: em qual momento ela orou realmente na vida? A oração é a gente abrir o coração falando com um amigo de Jesus, falando com ele. Isso que é a oração. Jesus teve força porque ele orava falando ao Pai com a certeza de que o Pai está escutando. E nós temos que ter a mesma certeza quando oramos. Não são orações mecânicas, são orações que você sabe que chega ao trono. E para isso tem que ser orações sinceras, nosso coração aberto, não jargões, não frases prontas, mas converse com Deus. Se você está em alguma dificuldade e você precisa vencer esse problema, um dos passos também é orar e conversar com Deus. Expõe para Ele qual é o problema. Expõe para Ele o que você precisa. Eu vou te dar uma dica. Não dê você a solução, mas fala: Senhor, eu gostaria que isso acontecesse, eu preciso resolver isso. Eu vejo assim, mas o Senhor, por favor, toma o Senhor a providência e me ajuda nisso. Bom, é a promessa. Aqueles que fazem uma oração a Deus e fazem um pedido a Deus que está de acordo com a vontade de Deus, elas serão atendidas. Essa é a promessa. Jesus, ele nos dá muitas lições lá no Getsemane. E entre elas também está que ele enfrentou as provações. E quando ele estava ali, chegou até ele um anjo. O anjo veio para estar com ele.
E um fato importante sobre a questão do anjo é que o anjo não veio para ficar com o cálice ou livrá-lo do cálice. O anjo veio para lhe dar força. O anjo veio para lhe dar ânimo, para sustentá-lo. Então, vejam, nós temos que fazer as nossas orações. E temos que, nas nossas orações, confiar de que Cristo estará conosco. Um detalhe importante é que Jesus enfrentou o problema. E ele disse no final, seja feita a tua vontade. E ele foi para o Gólgota. Pois se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Qual é o seu cálice? É uma provação, uma crise, uma dor? Deus pode remover o seu cálice? Sim. Você pode recusar o seu cálice? Também sim. Você pode até deixar de responder às provações? Sim. Mas você não será vitorioso se você se abster de tomar o seu cálice. Qual é o tamanho do seu cálice? O tamanho do seu cálice é do tamanho das decisões que você tomar. O tamanho do seu cálice é o tamanho dos problemas que entram na sua vida e que você, por muitas vezes, deixa que aconteça por decisões erradas. Deus nos fala muitas coisas. Agora, detalhe, como Cristo foi vitorioso? Primeiro, porque Jesus buscou apoio. Ele levou Pedro, Tiago e João ao jardim do Getsemane. Ele levou seus amigos. Depois, ele orou intensamente. A oração não é só para os momentos de crise, lembre-se disso. Depois, Jesus enfrentou o problema. Seja feita a tua vontade. Ele foi para o Gólgota. Dr. George Morrison disse, toda vida tem o seu Getsemane. E todo Getsemane tem o seu anjo. Isso nos fala para que nós tenhamos incentivo e paz. George Morrison disse essas palavras porque ele também enfrentou as suas provações. Não é fácil confiar naquilo que nós não vemos. Assim como José, que após ser vendido não sabia os planos de Deus, mas confiou. Assim como Daniel, que via o presente, mas não sabia o futuro. Mesmo assim, ele confiou nos planos de Deus. Às vezes nós precisamos mudar tudo, como aconteceu com Raabe e com Ruth. E às vezes Deus toma caminhos que nós não compreendemos. O importante é nós termos essa parceria com Deus. Se nós tivermos essa parceria com Deus, Ele certamente vai responder aos seus anseios e às suas dificuldades, porque a promessa que Ele fez é essa. Então, vamos ter essa questão no nosso coração. Para ilustrar, eu quero trazer a você essa história. Um pai levou seu filho a uma grande loja, e eles estavam ali procurando alguma coisa ali, a bola, tudo mais, e quando chegou o dono da loja. E o dono da loja, batendo papo com o pai, com amizade ali, olhou para o menino e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui com um pote de bala, põe em sua mão, pega quantas você quiser. Pega aí quantas balas você quiser. E o menino, desenchavido, não fazia isso. Aí o pai insistiu, filho, pega aí as balas. E o menino não fazia isso. E foi ficando uma situação meio constrangedora, até que o pai, ele mesmo voltou a mão dentro do pote e pegou uma quantidade de bala e deu ao filho. O dono do estabelecimento agradeceu também pela gentileza, tal lá, se despediu, foi andando. E quando eles foram saindo, o pai perguntou ao filho, filho, por que você não pegou as balas? Se o homem estava dando para você. Eu falei, pai, porque eu sei que a sua mão é maior que a minha. E você pegaria muito mais bala do que a minha. Quando nós enfrentamos tempos de angústia e tristeza, aprenda a colocar tudo nas mãos do Pai, porque as mãos dele são maiores que a sua. Deu para entender? Nós vamos enfrentar problemas e aflições, nós vamos ter dificuldades. Mas se nós tirarmos de nós e pedirmos ao Pai e colocarmos nas mãos deles as nossas dificuldades, a mão dele é bem maior do que a nossa. E ele sabe como resolver os seus problemas. Que Deus te abençoe.
que você possa estar aprendendo com esses passos que Jesus fez, para que você seja vitorioso. Porque o segredo do sucesso, o segredo da vitória, é estarmos em paz com Cristo. Que Deus te abençoe. Até um próximo encontro, uma próxima live.